Então, continuando a falar aí dos seletores, existem seletores que são seletores de atributos. Ou a presença do atributo, ou então a presença e o valor de um atributo. Então, se você colocar, por exemplo, entre colchetes um nome de atributo, você está selecionando todos os elementos que tenham esse atributo. Não importa o valor do atributo. Então, eu falei para vocês que as tags do HTML elas podem ter atributos. Por exemplo, aqui a tag lang, tá? O atributo lang da tag table, ou então o atributo scope da tag th, co-span do th, são todos atributos das tags. Eu consigo fazer um seletor, por exemplo, aqui botando, pega todos os elementos que tem o atributo scope. Mas todo mundo que tiver um scope dentro da tag, ele vai selecionar para você via CSS. Você também pode colocar entre colchetes o atributo igual a valor. Aí você vai selecionar todos os elementos que tenham esse atributo, desde que esse atributo tenha esse valor bem específico aqui. Então não adianta só ter o atributo, tem que ter o atributo recebendo esse específico valor aqui. Ó, tá? Agora você pode colocar também atributo tio igual o valor. Nesse caso você está selecionando todos os elementos com esse atributo, desde que esse atributo contenha esse valor numa lista separado por espaços de valores. Acho que lá no exemplo a gente vai conseguir ver o que isso significa. Tá? É que você pode ter atributo que pode ter mais de um valor. Então, se dentro desses valores, desse atributo, aparecer esse cara, ele vai selecionar. E aí vamos dar uma olhada no exemplo 3, só no começo dele. O terceiro exemplo tem um corpo do HTML, os ingredientes para uma receita, uma lista não ordenada, com vários itens. Tá? Se você olhar aqui, tem também o nome da receita, vai aparecer em itálico. Tem alguns atributos, tá? Dentro das tags. Alguns desses atributos não são específicos do HTML. Se eu não me engano, no HTML5 apareceram esses atributos do tipo data. Você pode criar atributos nas tags, se você quiser. Desde que você venha aqui e faça, olha, esse atributo é o data, sei lá, Rafael. E ele recebe qualquer coisa aqui. Vai ser permitido fazer isso. Você pode fazer isso. Mas por que você vai criar um atributo que não é do HTML dentro de uma tag, professor? Por exemplo, você pode precisar disso no CSS para fazer alguma coisa com esse valor dessa lista. Ou, principalmente, você pode pegar esse atributo depois via JavaScript. Na hora que a gente colocar a parte de script aqui, eu consigo pegar esse atributo e aí usar esse valor de alguma forma para fazer alguma coisa acontecer na minha página. Então aqui tem vários exemplos de tags usando isso. Essa tag data quantidade, esse atributo aqui não existe. Mesma coisa, data vegetal, data carne. Isso aqui foi criado especificamente para essa página. Mas o HTML5 permite que a gente faça isso. Tá? No CSS, está tudo comentado. Então, se a gente olhar o que vai acontecer aqui, está lá a receita carregada. Vou tentar colocar ela junto aqui. A gente vê as duas coisas. Então, o CSS, como está tudo comentado, não fez nada aqui na minha página. Vou tirar um pouco o zoom. Está aparecendo a receita, os itens da receita. Está aparecendo só o texto aqui, sem nada diferente aqui. Vamos fazer a parte A. Vou começar a descomentar as regras. Ó. E salvar. Então, a primeira regra aqui do CSS fala o seguinte. Ó, todo elemento que tem o atributo data vegetal, eu quero que a cor do texto seja verde. Automático. Vocês podem ver que alguns elementos aqui ficaram com o texto verde. Porque eles têm esse atributo lá dentro, ó, data vegetal. Tá? Continua. Não, agora, ó, o elemento que tem o atributo data vegetal com o valor líquido, eu quero que apareça com a cor aí, ouro. Fica bonito, ó. De fundo, né? Background color, é a cor de fundo com ouro. O barra de ouro. Tá lá, ó. Esses dois ficaram. Mas
Todos esses caras têm data vegetal. Sim, mas os únicos que têm com o valor líquido são esses dois últimos. Se você olhar aqui, ó, data vegetal, a maioria deles não tem valor, só tem o atributo colocado aqui dentro. Esse aqui tem, ó, líquido e líquido. Esse aqui tem alguns valores, ó, não apimentada como Chile. Mas como não é líquido, não apareceu, tá? Então eu só peguei esses dois últimos. Agora, tio igual apimentada. Vamos lembrar, ó, tio igual, desde que o valor esteja dentro de uma lista separada por espaço, dentro do elemento ele vai selecionar. Quem é que vai receber isso aqui, ó? Eu mandei salvar a coisa errada. Olha lá, ó. Só um deles ficou com a cor vermelha. Quem ficou com a cor vermelha? Se você olhar, ó, é o data vegetal e tem a palavra apimentada aqui dentro. Então, internamente, isso aqui é como se fosse uma lista. Não apimentada como Chile, separado por espaço. Se dentro dessa lista aparecer a palavra apimentada, ele vai selecionar. É justamente o que ele pegou aqui. Só esse elemento. Tá? E aí você começa a observar o comportamento do CSS. Por que é Cascade, Style Sheet, folhas de estilo em cascata? Porque vem meio de cima para baixo. Ele começou colocando verde em várias coisas. Mas a partir do momento que essa regra aparece, ó, a pimenta que antes era verde passou a ficar vermelha. A gente vai falar depois sobre como é que o navegador decide qual regra é aplicada. Mas aqui nesse caso, como eles têm o mesmo peso, vamos pensar assim, é a última. A última que apareceu é a que foi aplicada. Eu também posso fazer esse seletor de atributo usando um valor de substring. Então, se eu colocar aqui o atributo barra, não é a barra de divisão, tá? É a barra em pé mesmo. É o ou. A barra igual e um valor, você está selecionando todos os elementos com esse atributo, desde que ele tenha o valor val ou um valor que comece com val. Eu coloquei aqui a interrogação porque é muito esquisito. Vocês vão ver que os outros aqui fazem mais ou menos a mesma coisa. Ó. Por exemplo, esse atributo, o circunflexo igual val, você está selecionando os elementos com esse atributo, desde que ele tenha um valor que comece com val. Então, aqui também ele pega se começar com val. Então, tem que tomar cuidado aqui com o que você quer selecionar. Sempre testa se realmente está selecionando o elemento que você quer. Se você colocar atributo $, igual a val, todos os elementos que têm esse atributo, desde que ele tenha um valor que termine com val. Então, o circunflexo é para começar com isso aqui e o $, é para terminar com isso aqui. E você pode usar ainda o asterisco igual a val. Seria todos os elementos que têm esse atributo, desde que ele tenha um valor que contém a string val, mas tratando os espaços como sendo parte do valor do atributo. Vamos continuar o exemplo, só que agora vamos ver a segunda parte no exemplo. Vamos lá, primeira regra agora. Ó. Lang barra igual fr. O peso da fonte eu quero que fique bold. Quem é que vai receber o bold aqui? Ó? Só o nome da receita. Por que ela recebeu isso? Vamos lá, o atributo lang, ele apareceu aqui. E aí tem barra igual fr. Ó, fr está aqui. Se vocês olharem e lembrar o que o barra faz, ó, esse atributo ou comece com val. Ou ele tem o valor completo ou ele começa com esse valor. Tá, ele começa com fr, foi selecionado. Nesse caso eu também podia ter usado o circunflexo. Acho que vai fazer a mesma coisa aqui, vamos testar. Continua selecionando, colocando aquele cara com negrito. Por quê? Começa com fr. Tá? Agora aqui, ó. Acabei de mostrar o circunflexo. Volta o circunflexo aqui. Pega os elementos que tem data quantidade, começando com o opcional. Então, vamos lá. Data quantidade. Os únicos que tem começando com opcional é esses dois caras aqui. Ó. Então, embora eles tenham mais de um valor, ó, opcional 150, opcional 10 ml. Como ele começa com opcional, ele pegou esses dois elementos e fez o quê? Mudou a transparência dos dois.
vai fazer 50%. Então, se você olhar esses dois elementos aqui, ó, mudou a cor deles. Ó. Se eu tirar a opacidade, volta ao normal, faz uma transparência, 50% e aplicou nesses dois elementos aqui. Aqui não faz tanto sentido mexer com transparência, porque não tem nada por baixo, nem coisa do tipo. Mas dá para a gente controlar isso. Deixar bem transparente ou bem opaco. No caso aqui ele colocou no exemplo 50%. Data, quantidade, dólar igual a G. O dólar, então, vamos lembrar, elementos que terminam com val. Então, se terminar com KG, eu quero que vire bold também. Quem que vai receber o bold agora? Vamos salvar aqui e ver. Ó. Podem ver que o tomate e o frango apareceu com bold. Por quê? Se você olhar o tomate e o frango, então, data, quantidade, termina com KG, ó, 1 KG. E o frango, 2 KG. Então, os dois receberam o bold. E a última, usando um asterisco aqui. Asterisco igual não apimentada. Olha a ideia. Ele vai procurar um elemento que tem o atributo data vegetal e como se tivesse uma string não apimentada, inclusive com espaço. Então, ele vai vir aqui, ó. Quem é que tem não apimentada? Ele fez na regra, mudou a cor para verde. O pimenta vermelha voltou a ser verde. Certo? Ele era vermelho, agora ele ficou verde de novo. Por quê? Porque tem essa string não apimentada como Chile aqui dentro. Ele achou isso aqui, ele aplicou a regra. O que mais eu posso fazer para selecionar elementos? A gente tem os pseudo-seletores. São pseudo-classes e pseudo-elementos. Eles não selecionam os elementos, mas sim certas partes de elementos, ou então os elementos em determinados contextos, normalmente em determinados estados específicos. Tá? E aí tem a tabelona aqui. Pseudo-classes. A gente seleciona elementos apenas quando eles estão num determinado estado. Por exemplo, ele vai fazer o seguinte, ó. Esse elemento que eu selecionei, ele é o primeiro que apareceu? Ele é o primeiro filho do pai dele que apareceu? Ele é o primeiro elemento desse tipo? Tá? Ele é um link? Ele está marcado como required? Ele é um elemento válido? Ele é o único filho? Tá? Ele está ativo? Tem várias situações aqui que a gente pode selecionar, certo? Que a gente pode selecionar também. Eu quero saber o terceiro filho. Eu quero que você pegue os parágrafos, mas só o terceiro parágrafo. Dá para pegar. Tá? Dá para começar de cima para baixo, de baixo para cima. Dá para você pegar o terceiro elemento de um tipo específico. A gente consegue pegar também. Então, é um seletor, mas você só vai aplicar ele no determinado estado daquela tag. Não é sempre que você vai conseguir pegar. O que a gente vai usar bastante é esse hover. Quando eu passo o mouse por cima, o elemento ele entra nesse estado de hover. E aí você pode fazer o CSS disparar alguma animação, alguma coisa do tipo. Exemplo. Vamos lá, eu tenho um link. E aí um seletor que pega o link. Eu quero que o link fique azul e a fonte bold. Então os links aparecem desse jeito. Quando ele tiver visitado, eu não quero que ele fique com a cor roxa. A cor roxa é a cor padrão dele. Não, eu quero que a cor fique azul. Por algum motivo maluco. Tá? O que mais? Olha, o mesmo link, quando você passar o mouse, quando você ativar ele, ou seja, quando você clicar e ficar segurando o botão, ou quando ele receber o foco, eu quero que a cor dele fique vermelho escuro e eu quero que você tire a decoração do texto. A decoração dos links é a linha que aparece embaixo do link. Quando ele tiver com o mouse por cima ativado ou com o foco, eu quero que você tire essa linha, por algum motivo. Acho que tem um exemplo aqui para a gente ver isso rodar. Vamos ver o exemplo 4? Então, exemplo 4. No HTML é uma lista com vários itens, mas cada um desses itens, no caso aqui, é um link. Tá? Então, você pode ver, é uma lista, mas onde cada elemento da lista por si, aqui no caso, é um link. Certo? Não é link para ninguém por enquanto. Beleza, o CSS não está fazendo nada. Então, vamos lá, vamos começar a brincar aqui.
Primeira regra do CSS está fazendo com que o padding receba 0. A gente não falou de padding, acho que é o próximo material vai falar sobre isso. Tá? Mas o padding é como se fosse um enchimento que a gente coloca ao redor do elemento. Não sei se está dando para enxergar aqui, mas vou tentar juntar. Dá para ver o finalzinho da bolinha dos itens aqui, ó, no cantinho do navegador. Se eu comentar a regra, a gente consegue ver. Ó. Eu estou conseguindo pegar essa pontinha aqui. Quando eu tiro o padding, é como se eu estivesse tirando esse espaço aqui. Ó. E aí o elemento veio mais para a esquerda. Vamos lá. Por enquanto não faz sentido só fazer isso. Né? Aí ele fez o seguinte, ó. Todos os LIs, ou seja, todos os itens, não importa de qual tipo de lista, eu vou fazer com que o padding receba 3 pixels. Eu vou botar uma margem para baixo de 5 pixels. E o list style type, eu vou colocar nenhum. Olha o que vai acontecer aqui. Salvei. Deixa eu voltar o padding. O que aconteceu com as bolinhas? Desapareceu. Quem tirou as bolinhas dos itens foi essa regra aqui, essa declaração. Ó. List style type, none, eu tiro elas. Depois tem um material só sobre lista também, tá? Não se preocupe com isso. Aí eu tirei o padding, né? Vamos voltar ele aqui. Quem que fez passar esses elementos um do outro? Olha, o padding ajudou. Quem empurrou um para baixo, aí, no caso, em relação ao outro, foi a margem. Ó. A margem deu uma espaçada entre eles. O padding aumentou um pouco, mas não só para baixo. Se vocês olharem aqui, ele também empurrou um pouco para a direita ó, o elemento. Mas na hora que eu explicar o padding, vocês vão ver que é ao redor dele inteiro que ele aplica. Então tá lá, ó, a minha lista continua funcionando. Agora vamos mexer com os links. Ó. Eu quero que os links não tenham decoração por baixo, aí no caso. Essa linha que aparece por padrão, eu vou tirar. E eu quero que a cor seja preta, não quero que fique azul. Tá lá. Como não fazer um link? Você abre uma página, o texto está preto e não tem a linha embaixo, como é que você sabe que é link, cara? Você tem que passar o mouse em cima para descobrir. Mas tá aí, o exemplo é só para mostrar que dá para se fazer isso, tá? Eu tirei a linha e mudei a cor para preta. Mais que isso agora. O mesmo link agora. Quando eu passar o mouse por cima, eu quero que você volte a linha embaixo do texto. Eu quero que o texto fique vermelho. Apliquei a regra. Quando eu passo o mouse, ó, o que acontece com os links? Muda. A cor ficou vermelho e apareceu a linha debaixo deles. O que mais? Ó. Link. O enésimo elemento do tipo... Eu não esqueci de comentar isso aqui, acho que não... Você pode trabalhar com ímpares e pares, tá? Do tipo aqui, você pode pegar tipo par, tipo ímpar. A numeração também ele aceita isso. Então, ó, o que eu estou fazendo nessa regra? Pega os LIs, tudo bem, mas eu só quero que você pegue os do tipo, no caso aqui é ímpar. Então, os elementos ímpares, eu quero que você ponha uma cor de fundo, é um cinza bem claro aqui. Bem claro nada, ficou bem escuro, que parecia que era claro. Mas tá lá, ó, os elementos ímpares, ele botou uma cor de fundo. E aí continua funcionando o restante, ó. Ficando bonito, hein? Mesma coisa, só que agora eu estou pegando os elementos pares. Agora sim, acho que é um cinza mais claro. Isso. Pronto, ó. Os elementos ímpares com um fundo mais escuro, os pares com um fundo mais claro. E aí você tem que adivinhar que é link passando o mouse por cima. Não faça isso, só está mostrando que dá para fazer, certo? Então, é um seletor, você está selecionando os elementos, mas só quando eles estão num estado específico, numa situação específica. É diferente daqui, ó. Não, todos os links. Não, aqui não, só quando eu passar o mouse, só quando ele tiver ímpar, quando ele for par, dentro do pai dele. E os pseudo-elementos, a gente também pode selecionar. São palavras-chave que a gente adiciona no final dos seletores para você selecionar partes de um elemento. Você não vai pegar ele inteiro. Tá? Então, por exemplo, : after.
Ou seja, é depois do elemento. Então, before, antes do elemento. First letter, para pegar a primeira letra, pegar a primeira linha, pegar a seleção. O backdrop eu nunca lembro o que é, nunca usei na minha vida, nunca vi. Mas existe também, se alguém quiser pesquisar depois. Exemplo. Aqui eu tenho uma lista não ordenada com 2 itens. E dentro do item tem links. Então tem um link aqui e um link aqui dentro. Tá? O que ele fez na regra? Olha, pegando pelo atributo. Tem que ter um atributo href que começa com HTTP. Se começar com HTTP, depois do elemento, eu quero que você ponha esse conteúdo. E ele carregou uma imagem. O que vai acontecer quando você mostrar a página? Todo link, ou todo elemento que tiver um href começando com HTTP, vai aparecer esse carinha depois. Exemplo 5. Em termos de HTML, não tem nada diferente. Ó. Tem um corpo, um parágrafo. Esse parágrafo não tem nada de anormal nele. Então, ó, é um parágrafo de texto. Não tem nada aplicando direito aqui nele por enquanto. Aí eu vou lá na regra e falo, olha, pega os parágrafos, mas não o parágrafo inteiro, eu quero só a primeira linha do parágrafo. Eu quero que a fonte fique a negrito. Olha lá. Ó. E isso não importa o tamanho da linha. Desde que seja a primeira linha, ele vai sempre fazer com que fique negrito. Ó. Não importa o tamanho da janela. E aqui, ó, de novo, parágrafo. Mas não, eu quero só a primeira letra do parágrafo. De todos os parágrafos. Vou aumentar a fonte, 3M. Vou botar uma borda de 1 pixel sólida preta, fundo vermelho. Quero que mostre como sendo um bloco. A gente vai falar sobre isso depois. Flutua para a esquerda, também vamos falar sobre isso depois. Põe um padding e uma margem. Aqui é só para você ver que está selecionando, tá, gente? Olha lá. Ó. Eu peguei a primeira letra do parágrafo, aumentei, botei fundo vermelho, borda, capeta 4 aqui. Não importa qual seja a letra, não importa quantos parágrafos. Ó. Se eu vier aqui acrescentar um outro parágrafo, vou botar um lorem 30 aqui. Ctrl lorem 30, Ctrl espaço. Isso. Não era 3 não, cara. Pronto. Salvei, tá lá. Ó. Um outro parágrafo, não importa. A primeira letra, primeira linha com bold e a primeira letra com essa cor maluca aí. Vamos falar um pouco sobre os valores que as propriedades podem receber. Esses valores, alguns deles podem ser numéricos, por exemplo, a largura de elementos, grossura de bordas, tamanhos de fontes, números de vezes que você quer que rode uma animação. Esses valores numéricos podem ser absolutos, por exemplo, pixel. Você pode falar, não, eu quero que esse elemento tenha aí 15 pixels. Não tem conversa, cara, é 15 pixels, tá? Também pode colocar milímetros, centímetros, polegadas. Também pode usar o PT e o PC, que seriam pontos e picas. Pontos, no caso, é 1/72 de uma polegada. E aí a pica seria 12 pontos. Cara, nunca você vai usar isso aqui, velho. Você vai ver pixel, milímetro. No caso, lá fora você pode até achar em para polegadas. Isso aqui eu nunca vi usando. Mas são valores absolutos, não tem diferença. Você está falando para o navegador especificamente. Eu quero que ocupe esse espaço aqui. Mas o valor também pode ser relativo. Por exemplo, a unidade mais usada de valor relativo é o em. em. Um em é igual à largura da letra M maiúscula na fonte do elemento atual. Olha que unidade maluca isso aqui, cara. Você pega a fonte que está sendo usada para mostrar o texto, ele descobre o tamanho da letra M, a largura da letra M maiúscula, e usa isso como medida para um M. Certo? É o que foi usado, acho que nesse exemplo que a gente acabou de ver aqui. Ó. Toda hora eu clico no lugar errado. 3M. Ou seja, ele pegou a letra maiúscula M dessa fonte, não é essa aqui, lógico, tem que ser maiúscula, e fez ficar 3 vezes maior. Tá? 3 vezes aquele tamanho. Isso é muito comum.
É relativo por quê? Porque depende da fonte. Se você aumentar a fonte da página ou mudar a fonte, você muda a largura. O EX e o CH são bem parecidos, mas são bem menos utilizados. Seria a altura da letra X minúscula, que é esse EX. O CH é a largura do número 0. Nunca usei isso aqui. O REM, esse também a gente pode encontrar em alguns lugares. O REM vem de root en, parecido com en, mas ele sempre terá o mesmo tamanho, porque a herança de fontes não vai afetar ele. Tá? É diferente do en. O en depende da fonte daquele elemento. A gente vai falar de fonte depois, mas vocês vão perceber que fonte é uma coisa que os elementos herdam dos pais deles. Então, dependendo da fonte do pai, o filho acaba herdando algumas coisas. Isso pode influenciar na largura que é usado no en. O REM não. Ele pega a largura da fonte do elemento root. Então, é como se... Normalmente a gente usa isso para definir a fonte da página. Porque não importa a herança, cara, que ele está tendo naquele elemento. Se a fonte daquele cara é X, a largura vai ser X. Não importa o que aconteceu em termos de herança de fonte. Acho que no exemplo depois vai ficar mais claro isso, tá? O VW e o VH, aí no caso são 1 sobre 100 da largura da viewport e 1 sobre 100 da altura da viewport. A viewport tem que imaginar que é a tela. Seria aqui a largura do navegador que você está mostrando aqui. Essa é a viewport do navegador. Então eu estou pegando 1% da largura e 1% da altura. Tá? VW e VH. São todas medidas relativas porque depende de alguém. Depende da fonte, depende da tela. Tá? Alguns elementos não têm unidade. Por exemplo, a margem, você não vai pôr pixel, nada disso. Você pode botar 0. Margem 0, acabou. A altura da linha, 1,5. 1,5 o quê? 1,5 da altura normal. Acabou. Você não precisa falar qual é a unidade desses elementos. É diferente dessas unidades que a gente viu aqui, tá? Tanto as absolutas quanto as relativas. Aqui você só joga o valor. Exemplo 6. HTML, 3 parágrafos. Vamos ver o CSS. Ó. Só para a gente ver os tipos de medidas que estão sendo usados aqui de valores. Então, ó, eu falei, margem 5 pixels. Cara, é 5 pixels. Ele vai medir na sua tela 5 pixels e vai colocar. O padding, 10 pixels. A borda, 2 pixels, sólida preta. A cor, o cian. Fica bonito. Ó. Tá? Então ele fez a margem, ele botou o padding. Esse padding é o que dá aquele espaço ali dentro. Ó. Esse é o normal. O padding é como se fosse um enchimento. Ele dá uma largada aqui, um espaço ao redor do elemento. A borda e a cor de fundo. De novo agora. Ó. Parágrafos. Tá, mas eu quero só o parágrafo que é o primeiro filho. Eu vou fazer com que a largura dele seja 150 pixels e a fonte 18 pixels. Tá lá. Ó. Só o primeiro parágrafo. Ele botou uma largura específica. Então ele não está pegando mais a largura total do elemento, que é o padrão. Né? O parágrafo é um elemento de nível de bloco, então ele pega toda a largura disponível. E eu botei uma fonte específica, 18 pixels. Está vendo que a fonte é maior. Acho que esse exemplo é bem ruim, porque só tem valor absoluto. Vou colocar tudo aqui já. O segundo parágrafo, largura 250, fonte 24. O terceiro parágrafo, 350 e a fonte 30. Vou tirar o zoom, né? Tá com zoom de 200%, não esquece disso. Tá lá, ó. Larguras diferentes, tamanhos de fontes diferentes, todos os valores usando aqui, no caso, absolutos. Eu também posso usar porcentagens. É útil porque você está ligando o tamanho de um elemento a outro. Ou seja, quando um elemento mudar, o outro também muda. Por exemplo, se o tamanho do container pai mudar, o tamanho do filho muda. Vamos ver isso rodar lá no exemplo 7. Tem duas divs com algum texto ali dentro. Beleza. Por enquanto, não tem nada do CSS aplicado. Agora a gente vai começar a ver o uso de porcentagem só.
Todos os elementos div, eu quero uma margem de 10 pixels, uma fonte de 200%. Como assim 200%? Aí, pega o tamanho atual e duplica. A cor vai ser branca do texto. Eu vou dar uma altura de 150 pixels nas divs. Eu vou botar uma borda de 2 pixels sólida preta. Vai ficar bom agora, ó. Sumiu o texto. Porque eu botei a cor branca, tá? Ele já vai voltar porque a gente vai mexer na cor de fundo. Deixa eu tirar esse zoom. Acho que vai fazer sentido agora. Então, 150 pixels de altura. Beleza. Só que eu fui lá nas divs de novo e agora eu falei o seguinte. A div que é a primeira filho do pai dela. Então, por exemplo, essa div é a primeira filha do body. Eu quero que a cor de fundo seja vermelha e a largura 650 pixels. Olha lá, a cor de fundo vermelha, 650 pixels. Só que as divs que são segundo filho, eu quero fundo azul e largura 75%. Aí você para, tudo bem, o azul funcionou. Agora, o 75% de quem? Aí você vem aqui e olha, essa div é filha de quem? Do corpo da página. Então ele está pegando a largura da página e pegando 75%. Tanto é que se eu pegar esse cara e aumentar a janela, ó, vocês vão ver que o tamanho dele está mudando. Esse ficou fixo no código, eu botei lá 650 pixels. Esse aqui não, 75% da janela atual. Não importa a largura dela. Então tem alguns layouts que a gente vai querer que faça isso. Você quer mudar o tamanho de alguma coisa em relação a outra. Por exemplo, a largura do pai dela. Você pode usar a porcentagem para fazer isso. Cores. A gente usa cores para especificar cor de fundo, cor de texto. Tem 1,5 milhão de coisas que a gente precisa mudar a cor. Tá? Aí cor dá para a gente fazer de várias formas. Dá para usar a palavra-chave, dá para usar os valores em hexadecimal. Aí no hexadecimal você põe o hashtag, 2 valores para o R, para o G e para o B, ou seja, é red, green, blue. Esses valores em hexadecimal, tá? Cada um desses dígitos pode ser de 0 até F. E tem algumas funções no CSS. Você tem a função RGB, e aí você passa para ele o valor do red, green e blue. Aqui você passa como inteiro entre 0 e 255. Tá? Por exemplo, RGB 25500. Aqui é o vermelho puro. Tá? As palavras-chave, eu botei aqui um link. Todas as cores, ou muitas cores específicas aí do CSS têm nomes. Por exemplo, essa cor maluca aqui é o salmão light. Esse é o salmão escuro. E aí vai, cara. Tem um zilhão de cores aí com nomes específicos. Então, se você lembrar, às vezes o seu site sempre vai usar o Azure. Você pode colocar direto a palavra Azure como cor que ele aceita. Ou você pode botar em hexadecimal, ou você pode colocar usando a função RGB. Das 3 formas ele aceita. Você também tem uma função que é a função HSL. Ela vai trabalhar com Hue, Saturation e Lightness. Não é algo que a gente está acostumado. Eu acho que isso aqui é mais o pessoal... Eu acho que é o pessoal que trabalha com impressão ou coisa do tipo. Não tenho certeza. Mas é uma outra forma de você expressar a cor. E tem uma função que é a função RGBA. Só que ele recebe um quarto valor aqui, que é justamente a transparência. Você passa para ele o vermelho, o verde, o azul e a transparência. 0 é transparente e aí o 1 é opaco. Tá? Entre 0 e 1, você consegue controlar a transparência da cor. Também tem a função HSLA, é a mesma coisa que HSL, mas você ainda passa o alfa para controlar a transparência. E existe uma propriedade específica para controlar a opacidade, que é a opacity. A gente viu isso num exemplo mais para trás. Consegue mudar a opacidade do elemento e botando um valor direto aqui para ele. Aí no caso é só a transparência. Tá? E também tem as funções. Tem várias funções que a gente pode jogar dentro de propriedades. Você pode especificar a imagem de fundo, gradientes, cores. A gente vai ver algumas delas mais para frente. Então, o RGB, o HSL eu já falei. Tem função para rotacionar elemento, fazer translação, carregar uma imagem. De repente, você quer colocar uma imagem no elemento, você consegue fazer isso via CSS. Posições coordenadas.
a gente usa para especificar a posição de um elemento relativo ao canto superior esquerdo da tela. Isso aqui a gente vai ver quando a gente for falar de posicionamento de elementos. Tá? E aí vem a ideia do cascading, da cascata desse CSS. Existe uma especificidade de regras. Ou seja, como é que o navegador sabe qual regra vai aplicar? Vocês viram que a sequência com que eu coloco as regras aqui influencia no resultado. Imagina que tem muitas regras aqui dentro. Como é que ele sabe qual que vai ser usada na sua página? Isso sem pensar que você pode ter mais de um arquivo CSS carregado na mesma página. E aí esses arquivos podem ter regras que tentam influenciar o mesmo elemento. Como é que o navegador decide que regra que vai ser aplicada? Tá? É isso que a gente vai ver aqui. Depende da especificidade das regras. Vamos entender essa loucura aqui. Ó. A unidade lá, humilhar. Você vai colocar 1 nessa coluna se a declaração estiver dentro de um atributo style. Lembra que eu falei lá no começo que a gente pode colocar o HTML dentro de um bloco style? E se achar agora? Atributo tá aqui. Então, uma regra que está dentro de uma declaração style recebe o valor de milhar. Você vai colocar 1 nessa coluna se estiver dentro de um atributo style. Centenas, você vai colocar 1 nessa coluna para cada seletor de ID que tiver no seletor. Então, se tiver alguma coisa falando especificamente de um ID, você põe 1 na centena. Dezenas, você vai colocar 1 nessa coluna para cada seletor de classe, seletor de atributo ou pseudoclasse que aparecer no seletor. Unidade, você vai colocar 1 nessa coluna para cada seletor de elemento ou pseudo-elemento que tiver no seletor. Professor, não entendi nada. Você tem que pensar o seguinte, ó. Internamente o navegador ele tem como se fosse uma tabela aqui, ó, para gerar um número para aquele seletor. Então ele põe aqui algumas colunas, ó, milhar, centena, dezena e a unidade. Ele junta esses caras e chega num valor, que é a especificidade total daquele seletor. Então, por exemplo, H1. H1 é uma tag, é um elemento. Se você olhar aqui, se for um seletor de elemento, você põe 1 na unidade. Então, você põe um valor aqui na unidade, porque só tem um H1. A especificidade desse seletor é 1. Agora, se eu vou lá e coloco hashtag importante, aqui é um seletor de ID. Seletor de ID, a gente coloca 1 na centena. Então, um seletor que tem um ID vale 100. Tem muito mais peso do que o seletor 1 do H1 aqui. Então, de repente, o seletor vai influenciar o mesmo elemento. Imagina que tem um H1 na página que tem um ID importante. Ué, a regra, o seletor que usa o ID tem muito mais peso que o seletor que pega só o H1. Tá? Então, se as duas estivessem competindo aí para ver quem que vai ser aplicado, esse cara ia ganhar. Certo? H1 mais P, first letter. Jesus, como é que a gente faz isso aqui, professor? Bom, H1 a gente já viu, é um elemento, então a gente põe 1 na unidade. P, também é elemento, a gente põe 1 na unidade. First letter, é um pseudo-elemento. Isso, é um pseudo-elemento, aí também põe 1 na unidade, por isso que recebeu o valor 3. Então, essa regra tem a especificidade 3. Vamos ver essa aqui, ó. LI maior a, lá dentro, atributo href igual a isso, maior, ponto inline warning. Jesus, o que isso aqui está fazendo? Vamos lá. LI é elemento, então recebeu 1 aqui. Ele é elemento também. Recebeu 1 aqui. Temos que ver esses dois aqui. Aí vem um seletor de atributo. O seletor de atributo está aqui, ó, é dezena, recebe 1. Então, esse href aqui dentro dos colchetes deu 1 aqui nas dezenas. Maior, ponto inline warning. Ponto é seletor de classe. Seletor de classe também vale uma dezena. Por isso que veio o valor 2. É 1 do atributo e 1 do seletor de classe. Então, esse cara, quando ele faz o cálculo, ele chega no valor de 22. Esse aqui, vamos lá. O hashtag importante é o ID. A gente viu que ele vale uma centena. Então, esse 1 que está aqui é por causa dessa parte. Div, é a unidade, é o elemento, é a tag.
div de novo tag, a é tag. São 3 unidades aqui. 2 pontos hover é um pseudoclasse. Pseudoclasse é dezena. Então, esse valor 1 é justamente por causa do hover. E aí eu botei, tudo isso está dentro de um elemento style, lá no head. Então, lembra, se está dentro de style, vale humilhar. Então, essa regra dentro do style vale 1113. Professor, eu tenho que decorar essas loucuras aqui? Aqui, ó, especificidade, ó. Tô marcando toco, ó. Esse é 11, esse é 1, esse também é 11. Então, no code ele te mostra, no próprio editor. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Vou pegar o anterior. Ó, P é 1. Agora, P, filho tal, pseudoclasse, recebeu uma dezena. Esse cara está com 11. Os outros vão ser 11 também. Então, isso tudo é levado em consideração na hora de decidir. Como é que ele vai saber que elemento vai aplicar? Só para vocês verem como é que isso é importante no resultado. Ó. Observa que esse cara está com fundo azul, certo? Por que está com fundo azul? Porque essa regra, com especificidade 11, mandou ficar com fundo azul. Mas se eu vier aqui, vamos olhar. O de ID vale centena. Então 100 já é maior que 11, certo? Se eu pegar essa div aqui e falar que o ID dela é melhor. Então eu botei um ID nessa div. Se eu vier aqui e falar, olha, pega o elemento que tem um ID melhor e faz com que a cor de fundo fique amarela. Olha o que aconteceu lá. Mudou para amarelo. E não importa a ordem aqui, cara. Continua amarelo. Então, essa regra manda ficar azul, mas essa vem e fala que fica amarelo. O que o navegador fez? Opa, a especificidade desse cara é 100. Aqui é 11. Então, essa aqui ganha. É isso que o navegador faz. Certo? Não importa a quantidade de regras que exista aqui, não importa a quantidade de arquivos de CSS que ele esteja carregando, ele sempre vai levar em consideração a especificidade da regra. E aí ele aplica isso no elemento. Tá? Ah, professor, mas e se tiver a mesma especificidade? Aí é a ordem em que o elemento aparece dentro do CSS. Então, se mais de um elemento tiver o mesmo valor de especificidade, o último seletor no código-fonte prevalece. Herança. Algumas propriedades elas são herdadas pelos filhos de alguns elementos e algumas não são. Por exemplo, a família da fonte, que é a escolha da fonte, né, e cor, tem herança. Quando eu falo que um elemento tem essa fonte com essa cor, os filhos dele também vão ter. Por quê? Já pensou você ter que mudar a fonte de todos os elementos dentro da sua página? Imagina aqui, eu tenho... Vamos lá, eu vou botar um parágrafo, um span. Acho que já tá bom. Ctrl Shift I. Era Ctrl Shift I? Porque não quebrou o que eu queria aqui. Mas olha, eu tenho um parágrafo com span. Certo? Aí eu vou nesse parágrafo, eu coloco lá um texto. E aí aqui eu tenho outro parágrafo com outro texto qualquer. Não importa. Aí eu falo lá no meu sistema, olha, eu quero que os parágrafos tenham a cor de fonte, sei lá, verde. Tá lindo. Salvo HTML. Tá lá, ó, o verde está funcionando. Agora, e o spam? O que aconteceu com esse spam? Também ficou verde. Esse é o que está dentro do spam. Também ficou verde. Por quê? Já pensou se está na página, cara, a cor do parágrafo não aplicasse no spam? Você ia ter que criar uma regra para pegar o spam também. Olha a trabalheira que você não ia ter num site gigante cheio de texto. Você muda o texto lá de cima e tem que começar a mudar o texto de todas as tags para dentro também. Não faz sentido. Tá? Então, algumas coisas têm herança. A fonte, a cor da fonte, isso tem herança. Algumas não faz sentido você colocar. Por exemplo, margem, o padding, borda. Você põe uma borda no parágrafo e aí o spam ganha a borda também. Vai ficar horroroso aquilo ali, cara. Não, tem coisa que não vai ter herança. Imagem de fundo.
Você carrega uma imagem de fundo na página e aí todos os fios começam a receber uma imagem de fundo também. Vai dar aqueles efeitos de Inception da vida. Não. Então, tem algumas coisas que têm herança e tem algumas coisas que não têm herança. Vamos falar do modelo de caixas do CSS. O CSS Box Model. Qual que é a ideia disso aqui? Todo elemento na sua página, de novo, todo elemento na sua página tem esse modelo de caixa aplicado nele, certo? O que tem dentro desse modelo de caixa? Uma coisa é o conteúdo. Então, por exemplo, é um parágrafo, beleza. O conteúdo é o texto desse parágrafo. Depois do conteúdo, esses elementos também têm um padding. O padding, eu falei para vocês já, é um enchimento que a gente coloca dentro desse elemento. Tá? Vamos dar uma espaçada aqui. Espaçada em quem? Entre o conteúdo e a borda do conteúdo. Então o elemento ele pode ter uma borda também ao redor, depois do padding dele. E por último, você pode ter uma margem ao redor do elemento. Então todo elemento na tua página tem isso aqui. Ah, professor, mas eu não vejo borda em tudo. É porque a borda não está definida, está com largura 0. E aí não vai aparecer a borda. Ah, mas não tem espaço entre eles. É porque não tem margem. Tá? Mas todo elemento tem essa ideia. É o conteúdo daquela tag, né, que você está usando, o padding, a borda e, por último, a margem. Só que é mais que isso ainda. Você, via CSS, você consegue quebrar cada uma dessas partes em pedaços diferentes. Então, por exemplo, esse conteúdo aqui, ele tem uma largura e uma altura que eu posso definir para ele. Esse padding que eu tenho ao redor, eu posso mexer na parte de cima do padding, na parte de baixo, na parte da direita e na parte da esquerda. A borda é a mesma coisa. Eu posso mexer só na parte de cima, na parte de baixo, na parte da direita, na parte da esquerda. E a margem de cima, de baixo, direita e esquerda. A gente consegue ver isso no navegador? Qualquer elemento que você esteja aqui dentro, tenha ele dentro da sua página, a gente consegue vir aqui e fazer um inspect. Aqui são as ferramentas do desenvolvedor. Tá? Todo navegador hoje em dia tem isso aqui. Se você não quiser fazer pelo inspect, Ctrl Shift I vai abrir isso aqui para você. Não importa o navegador, tá? Deixa eu tirar o zoom. Ó, Ctrl Shift I abriu também. A diferença é que abriu aqui embaixo ao invés de abrir à direita. Sim, são ferramentas diferentes porque são navegadores diferentes. Mas eles conseguem fazer a mesma coisa. E o bacana é que se você olhar, eu estou aqui inspecionando esse parágrafo, por exemplo. Uma das coisas que essa ferramenta te mostra é o modelo de caixa do CSS, desse elemento que você selecionou, no caso do parágrafo. Eu consigo ver o conteúdo, o padding, a borda e a margem. Mas você consegue observar aqui, ó, não tem padding, não tem borda e a margem só está aplicando 16 pixels em cima e embaixo. A esquerda e a direita não tem margem. Isso vale para qualquer coisa. Se você pegar só o span, ó, vai mostrar o modelo de caixa do span. Se você pegar uma dessas divs, tá lá o modelo de caixa da div, ó, e você consegue ver esses valores um por um aplicados aqui. Tá? Mas, inclusive, quando você passa o mouse, ele vai mudando a cor de acordo com a cor do desenho aqui. Ó. O conteúdo vai ficar azul, verde, laranja, eu acho. Não. Meio amarelado e laranja. Tá? Isso vale para qualquer ferramenta. Ó. Olha o modelo de caixa aqui. Eu pegar e selecionar o span lá, o parágrafo. Ó. Tá? Só que aqui no Firefox, vou aumentar. Ele te dá algumas opções. Você consegue vir e, de repente, mudar esses valores. Eu não quero a borda 0, eu quero botar uma borda de 3 aqui. E aí você consegue ver a borda aparecer ali. Então você consegue alterar esses valores aqui também. Mas é o mesmo esquema. Uma vez que está selecionado, eu consigo ver a cor. Está em azul o conteúdo. Ó. A borda está em roxo. O padding está roxo, mas não tem padding nenhum. Se você colocar... Deixa eu aumentar esse valor para 20 aqui. Ó. Ele vai mostrar com aquela cor específica para você ver o que está fazendo dentro do elemento. Tá?
Aí depende do gosto do freguês, se você prefere a ferramenta do Firefox ou aqui no caso do Chrome, tá? Mas todo elemento na sua página tem isso. É influenciado por isso. A largura e a altura você vai definir o tamanho da caixa de conteúdo do elemento, que é a área na qual o conteúdo da caixa é exibida. O conteúdo inclui o texto do elemento e as caixas dos filhos dele. Tá, então, quando eu vim aqui eu selecionei o parágrafo, a caixa que eu estou vendo aqui está pegando o parágrafo e o spam, porque o spam está dentro do parágrafo. Então, ele vai pegar as duas informações, vai estar tudo lá dentro do conteúdo. O padding é o enchimento entre a borda e o conteúdo. E aí você tem várias maneiras de aplicar. Se você falar que o padding é 1M, ele vai aplicar esse 1M nos 4 lados daquela caixa, daquele conteúdo. Se você colocar 2 valores, ele vai usar um como sendo o valor para ser usado na vertical, ou seja, em cima e embaixo, e um na horizontal, que seria a esquerda e a direita. Tá? E aí começa a complicar. Você vai pôr 3 valores, como é que você vai lembrar isso? Eu nunca lembro isso aqui, gente. Eu nunca faria desse jeito, mas se você colocar 3 valores no padding, um é o top. O outro é o espaço que você vai colocar na horizontal, ou seja, esse 2M é a esquerda e a direita. E o último é a parte de baixo. Cara, como é que você vai lembrar que o elemento do meio é esquerda e direita? E eu não vou lembrar isso nunca. E você pode colocar os 4 valores. E aí vai ficar top, right, bottom, left. Começa por cima, direita, baixo e a esquerda. Mas são 4 maneiras diferentes de você definir o valor de padding. E você ainda pode quebrar. E falar o padding top, o padding right, o padding bottom e o padding left. Ou seja, você só mexe no pedaço que você quer. Você não é obrigado a colocar, por exemplo, 2 pixels 000. Não, você fala só top. Padding top é tanto. Acabou. Vai afetar todo mundo. A borda. Você pode definir a grossura da borda, o estilo dela e a cor. Então, você pode pôr border, 1 pixel, que seria a grossura, o estilo, no caso, sólido. A gente vai ver alguns outros estilos que a gente pode usar. E aí black é a cor que você quer que a borda tenha. De novo, você consegue quebrar. Eu só quero mexer a parte de cima da borda, a parte da direita, a parte de baixo, a parte da esquerda. Eu consigo mexer só na largura da borda, só no estilo e só na cor. Aí estilo, você pode usar qualquer um desses valores que está aqui. Ó. Nenhum, você tira a borda. Escondido, qual que é o sentido de ter uma borda escondida? A ideia é que a borda vai ocupar um espaço dentro da caixa, mas ela não vai aparecer. De repente, isso no seu layout é importante para você conseguir alinhar alguma coisa. Não sei, mas existe a opção. O dotted seria tracejado, com pontinhos, o dashed aí vem com traços, sólida vai ficar a borda sólida. Esses aqui eu nunca lembro o que é, a gente pode testar. O groove, e aqui deixa sólido, para a gente poder comparar um com o outro. Nossa senhora, 5 pixels. Não. 5 não, vamos tentar 15. Olha aqui, ó. Agora deu pra ver. Eu tava botando preto e ele tava usando a mesma cor. Agora faz sentido. Mas essa cor é fixa, provavelmente, né? Não, não é não. Ele pega a cor que você escolheu e dá uma escurecida nela. Ó. E aí dá esse efeito. Você vai querer usar quando? Não sei. Mas tá aí, essa é uma opção. O read, vamos ver se a gente consegue enxergar alguma coisa. Parece que inverteu só. Inset, outset. Aí. Inset. Aí o inset é como se a borda fosse uma borda interna, para dentro. Quer ver, ó? Aqui como se fosse Se você pensar em termos de luz, é como se a luz estivesse batendo e fazendo sombra nessa parte.
E o Alt 7 vai ser ao contrário, provavelmente vai ficar escuro do lado de lá, ó. Aí. É como se a luz estivesse vindo daqui para cá. E aqui ficou mais escuro. Com vermelho não ficou bom não. De repente com black não vai dar para ver, né? Dá esse efeito aqui, gente. Depende do que você quer fazer, cara. Mas é um valor possível que você possa usar aí, tá? E você ainda pode quebrar pedacinho por pedacinho. Não, eu só quero mexer na largura da parte de cima, na largura da parte de baixo, o estilo da direita. Você consegue mexer em um por um se você quiser trabalhar com isso. Tá? A margem é ao redor da caixa, depois da borda. Tá? Se você colocar um valor só, ele vai aplicar essa margem nos 4 cantos. Se você colocar 2 valores, um vai ser usado na vertical, o outro na horizontal. Ou seja, um vai pegar a borda de cima e de baixo, o outro vai pegar a esquerda e a direita. Mas também pode colocar 3, e aí fica top, horizontal, bottom. E você pode colocar os 4, aí fica top, right, bottom, left. E você também pode quebrar, pegar só a margem de cima, a margem da direita, a margem de baixo e a margem da esquerda, se você quiser. Alto. O navegador escolhe o melhor valor que ele vai usar. Esse margem alto às vezes é interessante quando a gente quer que alguma coisa centralize ou coisa do tipo, mas a gente vai ver mais sobre a parte de posicionamento mais para frente. O margin collapsing é interessante a gente saber que existe. Quando duas caixas se encostam, a distância entre elas é o valor da maior das duas margens que estão se tocando e não a sua soma. É esquisito, acho que no exemplo vai ficar mais claro. Mas eu falei do modelo de caixa, né? Vou abrir aqui de novo. Ctrl Shift I. Se você imagina que tem uma caixa do lado da outra, você vai imaginar que vai acabar a margem desse, aí vai começar a margem da outra caixa aqui, para depois vir a borda, o padding e tudo mais. Mas não é isso que acontece. Se a gente abrir lá o exemplo 8, só o HTML por enquanto, não tem CSS aplicado em nenhum elemento. Tem uma div, e aí tem um header, um main e um footer. Então lembra, a div não faz diferença nenhuma. Mesma coisa, header, main e footer, visualmente não faz nada. Então, para ele, parece que são 3 textos que estão aqui. Tá? Se você fizer um inspect, você vai ver que eles são elementos de nível de bloco. Está pegando toda a largura da janela para cada um deles. Tá? Vou dar um zoom aqui. Isso. Vamos lá no CSS. Ó. Primeiro, tira a margem do corpo da página. Observe o que aconteceu. A margem que é aplicada por padrão no body foi tirada do elemento. Então o texto veio para a esquerda e para a direita e subiu. Tá? Aí ele pegou o elemento que tem o ID de wrapper, de empacotador, tudo que está lá dentro. Wrapper é essa div externa aqui. Tudo que está lá dentro são os 3 elementos. Está pegando todos eles. E está falando, olha, eu quero um padding de 20, a fonte de 20, uma borda de 20 pixels sólida. Aqui não é preto porque tem transparência. Mas é o preto com um pouco de transparência, metade da transparência ali. Ó. Agora eu vou ter que tirar o zoom aqui, senão ninguém vai ver nada. Então tá lá. Ó. Cada um desses elementos, se a gente der um inspect aqui, ó, o header, com ele selecionado. Ó. O conteúdo é o texto. Aí tem o padding de 20, ó, que é o verdinho que está aparecendo ali. Aí depois veio a borda de 20, que é o que está aparecendo ali, sei lá, bege, aquilo ali. Juntou o amarelo com o cinza, ficou aquela cor esquisita. E não tem margem. Ó. Eu não defini margem, então não tem margem nenhuma aplicada. Isso está em todos eles, está igual por enquanto. Tá? O que mais? Agora ele vai começar a mexer em algumas caixas específicas. Ó. Eu estou pegando o header que está dentro do wrapper. Para que ele botou isso aqui? Não precisava, né? Só tem um header na página. Tudo bem, eu estou pegando o header e o footer, botando o fundo azul, cor branca. Ó, header e footer, fundo azul com o texto aparecendo em cor branca.
Por enquanto não tem nada esquisito aí. E eu tô pegando o main e botando o fundo amarelo. Beleza. Aí continua lá. A gente já abriu, já fez o inspect. A gente já conseguiu ver o box model. Agora vamos uma parte que não está pronta lá. Eu vou botar uma margem para baixo de 20 pixels no main. Então eu quero uma margem bottom de 20 pixels. Eu vou vir aqui, ó. Deixa eu abrir ele junto, senão a gente não enxerga. No main, ele quer uma margem para baixo de 20 pixels. Beleza, ó. Ele pegou o main, botou 20 pixels de margem para baixo. Você consegue ver isso lá no inspect. A margem aqui está com 20, então ela está aparecendo ali. Mas à direita, em cima e embaixo não tem nada. Beleza. Continua. Vamos definir uma margem top de 15 pixels no footer. Então, ó, esse elemento aqui, eu vou botar uma margem na parte de cima dele de 15 pixels. E aí, o que a gente tem a tendência de pensar? Ó, ele vai pegar e vai descer 15 pixels para baixo, e aí começa o footer. E aí você vai lá na regra do footer. Vou botar aqui, tá? Podia ter usado ali em cima, mas tudo bem. Eu vou fazer uma margem de top, né, que ele falou, 15 pixels. E aí você vai achar, não, ele vai descer 15 pixels então, né, professor? Aí eu salvo e não mudou nada. Como assim não mudou nada? Não, não mudou nada. Continua igual. Se eu tiro isso cara ou não, não faz diferença ali visualmente. Então ele não aplicou a margem? Não, ele aplicou. O problema é que existe esse esquema do border collapse. Que a gente está falando aqui, desse margin collapse. Não é border collapse não, Rafael. Vamos olhar lá, que a gente consegue enxergar isso com o inspect aqui, legal. Se você pegar o main, que a gente estava olhando, ele tem a margem de 20. Tá ali aparecendo como se fosse essa cor esquisita ali. Se eu pegar o footer, ele tem a margem de 15. Olha onde está a margem de 15. Está no mesmo espaço da margem de baixo do main. Ó. Quando dois elementos, duas caixas com margem, ficam uma encostada na outra, ele não vai somar as margens. Não, elas têm um colapso, elas ficam uma sobre a outra. A margem de 15, como ela é menor, lógico, ficou em cima da margem do 20. Se eu aumentar dele para 25 ao invés de 20, a gente consegue ver um pouco mais ali. Ó. Agora o main tem 25 para baixo, ó, que é justamente esse espaço. O footer ainda tem os 15 dele, ó, mas ficou em cima dos 25. Tem que lembrar disso. Porque isso pode influenciar na hora de você posicionar as coisas e fazer com que elas fiquem alinhadas dentro da página. Então vai acontecer o margin collapse. Tá? Eu vou botar uma margem de 30 e um pad de 30 em todos os lados do elemento main. Vamos lá. O elemento main é esse cara aqui. Ele quer que ponha 30 para todos os lados. Então eu vou tirar o bottom aqui e vou fazer 30. E vou definir um padding de 30 também. Vamos ver o que aconteceu aqui. Então, ó, margem de 30 ao redor. Beleza. O pad de 30 aumentou esse espaço interno aqui, ó. Vou tirar o zoom, né? Ah, eu acho que já tinha um padding aplicando de algum lugar aqui. É, ó. Esse de 20 é que está fazendo com que ele fique já espaçado, ó. Mas ele aumentou. Ele veio aqui e falou, não, eu quero que tenha 30. Pode ver que a largura interna aqui aumentou. Se a gente olhar o main, ó, eu consigo ver agora. 30 de margem, 20 de borda, 30 de padding. Está verde lá dentro. O conteúdo mesmo é só esse pedacinho aqui. O espaço ao redor do elemento e o espaço entre a borda e o conteúdo aumentam, fazendo com que o conteúdo real ocupe um espaço menor. É isso que eu esqueci de mostrar. Quando eu coloquei aquelas bordas e margem, observa a largura do conteúdo. Aqui está 864. Eu vou voltar atrás e vou tirar
Olha como é que era a largura do conteúdo. Era 944. Quando eu ponho o padding e eu ponho a margem, o conteúdo vai encolhendo ali dentro. Isso é importante também na hora de você definir tamanhos das coisas da sua página. Lembrar que padding e borda acaba influenciando o tamanho do conteúdo. Tá? Defina uma borda de 40 em todos os lados do main. E observe como isso tira espaço do conteúdo ao invés da margem ou do padding. Então, se eu pegar a borda do main e aumentar para 40, vamos copiar a regra aqui. Melhor, vamos botar direto só ele aqui. Border size. Não tem size? Ah, é o width, disfarça. Eu vou botar 40 pixels. Ó, aumentou a largura. O que aconteceu? Diminuiu ainda mais o conteúdo. Foi por 824 aqui. Tem que lembrar, então, que borda vai tirar espaço. Tá? Não vai influenciar no restante. Por padrão, a largura do conteúdo é definida em 100% do espaço disponível, depois que a margem, a borda e o padding pegar a sua porção. Esse é o padrão. Tá? Então, o navegador, na hora de colocar o elemento, qual é a largura do conteúdo que fica lá dentro da caixa? Depende, ele tira a margem, a borda e o padding do espaço disponível e o restante é o que sobra lá para dentro. Se você mudar a largura da janela do navegador, as caixas vão aumentar e encolher para ficar contidas dentro da janela. A altura do conteúdo vai ser a altura do conteúdo vai ser a altura do conteúdo dentro dele. O que está dentro dele? Depende. Tá? Se é um parágrafo, se é uma lista com vários itens, depende do conteúdo e dos filhos desse conteúdo. Exemplo 8A. Bom demais, né? Não basta ter o 8, ainda tem o 8A. Porque provavelmente eu fiz esse exemplo depois e fiquei com preguiça de arrumar os outros 80. Tá lá, 80. 8A, disfarça. Vou olhar ele aqui. Saúde, Daniel. Ai, ai. Vamos lá, o que eu queria mostrar nesse exemplo? Se você... Olha o trabalhão que vai me dar. Depois eu vou ter que editar isso no vídeo e sair cortando os espirros da Daniela. Olha que legal. Vitor Hugo, tá. É o Juliana. Vamos lá. Se você não definiu uma largura, então por padrão, a largura do conteúdo é definida em 100% do espaço disponível, depois que a margem, a borda e o padding pegar a porção deles. Tá, então vamos enxergar isso aqui no exemplo. O que o CSS fez? Ó? Peguei todos os elementos, eu tirei margem, padding e borda. Então ninguém tem isso aqui, certo? Aí eu fiz na página carregar uma imagem de background, que é esse grid maluco aqui, tá? Eu tirar o zoom, isso aqui tá em tamanho real, isso aqui, certo? Que é em milímetros. Ou é pixels? É pixels? Que milímetro, Rafael? Então você tem uma imagem carregada de fundo aqui, tá? Mais, o tamanho, o elemento que tem a div aqui tem um ID tamanho. Então a div, eu botei uma largura de 400 pixels, uma fonte de 2M e um fundo bege. Nossa senhora, por que o cara fez isso? Eu não sei. Então se você pegar o texto aqui, ó, vamos inspecionar a div, ó. A div está com a largura 400. E a altura? 37. Por quê? O que tem dentro da div? Só tem esse texto aqui, cara. Que é o texto do parágrafo. Então a altura da div ficou a altura do conteúdo que está lá dentro, que é a altura do parágrafo. Ah, mas e a imagem, professor? A imagem é background. É fundo, não vai ocupar espaço aqui. Tá?
Essas coisas que eu estou jogando aqui vão aparecer por cima do background. Só para mostrar que você definiu, ó, eu falei que eu tinha, quer ver? Cadê o 400? Ó. A largura da div eu falei 400. Se você olhar na imagem, está justamente no 400. Ó. E a altura? Foi o 37, que é só a altura do parágrafo. Ó. 37. E essa ficou sendo a altura da div. Voltamos naquele exemplo. Deve ter mais coisa para mostrar aqui. Se eu definir uma nova largura e altura no elemento main, 400 por 200, vamos ver o que acontece. Então vamos lá no main. Eu vou botar uma largura e uma altura nele. 400 pixels e uma altura de 200. Acho que é isso que pede lá no exemplo. Isso. Bom, se você põe largura e altura, ele vai usar o que você colocou. Observe que as outras dois elementos, o header e o footer, está pegando toda a largura e a altura necessária para caber o conteúdo do parágrafo. Ó, com o padding e a borda que a gente definiu. Esse cara não. Eu posso aumentar a janela, ele ficou fixo com o tamanho que eu defini. Isso é importante lembrar. Tá? Você quer que alguma coisa não fique mudando quando você mexe na janela? Taca lá uma largura e uma altura que o navegador não vai desobedecer. Ele vai colocar aquilo que você pediu. Tá? Então, não vai redimensionar. Você redimensionou o navegador, não vai mexer naquele elemento. Agora, se eu definir a largura do main em 60%, o que vai acontecer? Então, ao invés de colocar 400 pixels, eu vou falar, não, 60%. De quem? 60% do espaço disponível para ele. Ele tem toda a largura da janela. E ele pegou 60%. Então, se eu aumentar a janela, vai ver que ele está aumentando também. Por quê? Está pegando 60% do espaço que tem disponível para ele. Remova a altura do elemento main por enquanto. Vamos lá, vamos tirar o height daqui. O que aconteceu? Voltou com a altura normal, mas a largura continua sendo 60%. Ó. Eu não mexi nisso. O que mais? Eu vou colocar um padding e a margem do main em 5%. Então vamos lá. O padding e a margem 5%. Você verá que esses 5%, vamos usar as ferramentas do navegador e ver a largura da janela e comparar a largura do margin e do pad. Vamos aumentar esse cara então. Ctrl Shift I. Vamos lá pegar a div, o main. Vamos lá. O que ele colocou aqui? A largura está 768, o padding 64 pixels, a borda 40 e a margem 64. Tá? Eu botei margem e pad de 5%. Então, teoricamente, se eu mexesse essa janela, a margem e o pad tinha que mudar. Olha lá. Ó. Diminuir. O pad foi para 38, a margem foi para 38. A borda está fixa, eu falei 40 pixels. Tá? Então, está mexendo, mas o conteúdo também está diminuindo, porque o espaço está diminuindo. Tá? Então, esse 5% significa 5% da largura do elemento que o contém. Se o tamanho da janela aumentar, então a margem e o padding também vão aumentar. As margens, elas podem aceitar valores negativos, o que pode ser usado para fazer com que as caixas dos elementos se sobreponham. Então, por exemplo, se eu pegar o main e fizer com que a margem top seja menos 50, vamos ver o que vai acontecer aqui. Fechar. Main, eu vou fazer margem top menos 50. Olha o que eu fiz. Eu fiz com que esse conteúdo sobrescrevesse o header. Belezura, hein? Ele aceita, então, o valor negativo e aí você consegue fazer loucuras. Isso aqui dá para fazer umas coisas bacanas, ó. Eu posso falar para ele menos margem left menos 1000. Salva. Cadê o elemento? Ele existe ainda. Ele está no meu HTML.
Mas como eu botei menos 1000, ele foi lá para a esquerda, cara. E aí o cara não enxerga. E aí você pode fazer efeitos. Depois a gente vai aprender isso, mas quando carregar a página, vai trazendo o conteúdo de volta. Ele tá lá ainda. Se você for diminuindo, menos 8000 não, né? 800, não dá para ver ainda. 600, ó, tá lá, ó. 500. Você pode fazer as coisas saírem da página e voltar para a página mexendo com a margem, por exemplo. Tá. Dá para fazer umas gambiarras desse aqui. A altura das caixas não obedece porcentagem. Ela sempre vai adotar a altura do conteúdo da caixa, a menos que um valor absoluto seja definido em pixels, por exemplo. Então, a altura não pode pôr porcentagem, gente. Você não pode falar height 10%. Não funciona. Tá? A altura ou é a do conteúdo que ele precisa, ou se alguém for lá e definir a altura com valor absoluto, aí ele usa. Tá? Borda também. Você não pode botar porcentagem em borda. Ele não vai aceitar. Não funciona.